Tá não? Bota nós pé. Eu não suporto o microfone. Mas hoje eu vou ter que usar, que eu tô com a garganta meio de fadinha. Mas que a paz e o amor de Jesus esteja presente com todos vocês na noite de hoje. Eu vi que quinta-feira ficou todo mundo animado, não foi? Porque não tinha estudo. Mas vocês peçam no desdobramento para vir estudar. A casa vai estar aberta. Né? A gente, como a Giovana explicou, a gente pode vir em espírito. Então, agradecendo a Deus mais uma vez, agradecendo ao Espírito Itagiba, Espírito responsável pelo movimento espírita aqui em Pernambuco, agradecendo ao Espírito Tânia, o mentor dessa casa, que sempre nos acolhe, nos convida para a conversa fraterna. E eu gosto de conversar com todo mundo, eu não gosto de falar só. Acabou esse tempo do conversador ou palestrante ficar aqui na frente falando sozinho, porque todo mundo pode contribuir. Eu não sei tudo. Todo mundo aqui acha que está na mesma condição que eu. Então a gente troca a conversa e todo mundo cresce junto. Tá boa a proposta? Tomaram café? Tá boa a proposta? Eu nem vi. Tá boa, né? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu confesso, viu, Giovana, que eu tive uma dificuldade com o tema. Porque não é fácil falar de liberdade. Não é fácil falar de livre-arbítrio. E muito menos fácil falar do que é que Deus tem para nós. Isso aí já é até mais fácil. Mas a liberdade é uma coisa muito difícil, né? Então eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje falando sobre uma frase que todo mundo já conhece. Essa frase ela diz assim: o plantio é livre, mas a colheita... Oxente, ninguém conhece não? É aqui. A colheita é obrigatória, não é? A semeadura é livre. A gente é livre para plantar, não é isso? A nossa liberdade, ela é plena? É, né? E por que é que a gente colhe o que planta, se ela é tão plena? Significa que ela não é tão plena assim. Ela está vinculada às leis de Deus. Leis essas que estão na terceira parte do livro dos Espíritos. Esse livrinho aqui, que quase ninguém gosta de ler, quiçá de estudar, não é? Esse livro faz parte do Consolador prometido por Jesus, que vai nos orientar na nossa vida, na nossa caminhada. Esse livro foi quem me arrumou na vida, quem puxou minha orelha e me botou no trilho. E olha que eu saio dele, mas depois ele me bota no lugar de volta, não é? Então, a liberdade, segundo a doutrina espírita, ela é um conjunto de direitos reconhecidos a cada um de nós. Então, o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que ele faculta à lei de Deus. Por isso que eu disse que a nossa liberdade está vinculada às leis divinas. Então, a gente percebe que a liberdade humana, ela é sempre relativa. Todo mundo aqui assistiu o filme Nosso Lar 2? Assistiu? Então, todo mundo sabe quem é Lísia, né? Lísias, no capítulo 45 do primeiro livro, Nosso Lar, né, quando eles vão se encontrar lá no campo da música, é muito lindo esse capítulo. Né? André Luiz, como vocês sabem, ele não era um cidadão do Nosso Lar. Ele foi acolhido em Nosso Lar. Com o tempo, com o estudo, com a vivência e depois com a experiência, colocando em prática o que aprendeu, aí ele foi recebido como cidadão de Nosso Lar, né? Mas até então, ele não era. E Lísias, lá no capítulo 45, quando eles vão se encontrar no campo da música,
numa conversa muito interessante com o André Luiz acerca dos equívocos que ele cometeu quando ele vivia como nós, encarnados, porque nós somos espíritos imortais e que estamos hoje na matéria, certo? Somos espíritos encarnados, mas nós somos imortais. A gente só deixa o corpo e a vida continua, do mesmo jeitinho. Um minutinho depois que a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa. Nada muda. Levamos daqui o quê? Para as mulheres, as bolsas, os sapatos, os filhos, eles vão. O que é que vai com a gente? Hã? Vocês estão falando muito baixinho, então eu não estou ouvindo direito. Vocês não querem falar não, é? O que é que a gente leva quando a gente desencarna? As virtudes e os defeitos. Isso aí a gente não pode deixar, porque é inerente a nosso espírito imortal. Né? Então, Lísia, nessa conversa com André Luiz, falando sobre os erros cometidos, ele disse assim mesmo, André: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. E depois ele falou: preciso enriquecer o patrimônio das experiências. Como é que a gente vai enriquecer o patrimônio das nossas experiências? Que experiências são essas? São as oportunidades. Lá vai o primeiro presente que Deus envia para a gente: a reencarnação. Então, a gente vai tendo oportunidade através da reencarnação. Cada vez que a gente reencarna, a gente dá um passinho pequenininho, mas vai adiante, né? Como exemplo, todo mundo aqui nessa encarnação que a gente está, que é a melhor que a gente já teve, já tem paciência. Eita, que a turma ali atrás está impaciente um pouco, né? Já é perseverante. A gente consegue essas coisas numa oportunidade só? Com certeza não. Então, a misericórdia de Deus nos proporciona as reencarnações para que a gente possa aperfeiçoar o espírito imortal. De modo que o livre-arbítrio, ele vai precisar dessas experiências para que o espírito amadureça, cresça, ascenda. Tá? Então, o livre-arbítrio precisa da nossa intelectualidade. Quanto mais a gente intelectualiza o espírito, melhor a gente vai saber fazer as nossas escolhas e a gente não vai passar tanto tempo num planeta de provas e expiações. Porque eu já ouvi gente perguntar assim: eu não sei, veja o orgulho, né? Eu não sei porque que eu estou encarnada nesse planeta, eu sou tão bom, eu faço a caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, menos, né? Todo mundo aqui tem intestino, tem que lembrar disso. Eu estou num planeta de provas e expiações. Eu tenho intestino e às vezes o intestino fica enfesado com raiva. E a gente só responde o que a gente tem dentro. A gente precisa agir de forma diferenciada. Espírito puro, não tem mais intestino não, né? Não precisa. Quando a gente olha para o que acontece em volta de nós mesmos, aí a gente observa que realmente está difícil, não é? O planeta está difícil. Então, existem algumas leis que regem os mundos e os seres. E essas leis são as leis de Deus, que são invioláveis, não é? Então, dentro dessas leis existem margens, porque o nosso livre-arbítrio, ele não pode se sobrepor ao livre-arbítrio de Deus. Apesar de Deus não interferir em nenhum de nossas escolhas, em nenhum dos atos que a gente faz, ele deixa a gente livre. Mas a gente vai ter que ser responsável pelo que a gente faz, pelo que a gente fez, tá?
Então, Deus é soberano e grande, né? Em sua justiça e em sua moralidade. Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Nós é que não sabemos ainda fazer as escolhas acertadas. Nós ainda nos perdemos muito. Então, liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, segundo a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Então, é necessário, nas nossas relações, onde quer que a gente esteja, sempre que a gente for se relacionar com a pessoa, né, agir com aquela pessoa, pensar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que as nossas palavras, elas estão carregadas de sentimentos. Então, às vezes, a gente não sabe como foi o dia da nossa amiga ali, e eu vou me referir a ela, muitas vezes no meu dia estressado, com palavras ofensivas. Eu posso magoar minha irmã e precisar de reencarnações para recuperar uma palavrinha maldita. Uma só. Né? Ela não aceitou minha palavra, pode até ter adoecido. E eu vou precisar me arrepender do que eu fiz, né? Espiar e depois reparar. Eis a oportunidade do livre-arbítrio, a reparação. Lá no livro de Rodolfo Caligares, As Leis Morais, ele diz assim: a liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que o indivíduo tem de, entre duas ou mais razões suficientes, de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que uma prevaleça sobre as outras, ou seja, é a liberdade da vontade. Eu tenho vontade de falar assim, mas eu preciso pensar antes de falar. Eu tenho liberdade de agir assim, mas eu preciso pensar antes de agir, porque eu não estou só, eu estou agindo com o outro, eu estou me relacionando com o outro, não é? Então, segundo a doutrina espírita, lá no livro que Giovanni há pouco estava falando, Obras Póstumas, no capítulo 3, no item 16, Kardec diz assim: segundo a doutrina espírita, o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, quanto maior o meu conhecimento, mais responsabilidade eu vou ter sobre as minhas escolhas. Liberdade, se somente se, responsabilidade. E é o que menos a gente vê nos dias de hoje, não é? É necessário que a gente saia da ignorância que a gente vive. É preciso ter progresso, ter conhecimento, ter ciência de tudo aquilo que a gente anda fazendo. E sempre o próprio Evangelho diz: tenha em mente que você está num mundo de provas e expiações. Todo mundo quer ascender, todo mundo quer crescer, mas não pensa no que vai fazer. Como posso eu, espírito em estado de imperfeição, porque nós estamos imperfeitos, nós não somos, né? É momentâneo. Então, como é que pode, num estado de imperfeição, eu querer ascender? Eu não tenho a mínima condição. Então, na questão 780 desse livro aqui, Kardec perguntou o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O que é que o livre-arbítrio mais pede para a gente? Não é responsabilidade? Não é moralidade? Né? Porque nós somos ainda, estamos devendo, né, na questão moralidade. E os espíritos responderam para Kardec o seguinte: o progresso decorre deste, né? O progresso intelectual decorre, o progresso moral decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É preciso intelectualizar o espírito. Levamos daqui, como foi falado há pouco, apenas defeitos e virtudes. Logo na questão seguinte, a 780A, Kardec, não satisfeito, perguntou novamente: como pode o progresso intelectual engendrar, né, o progresso moral? E os espíritos dizendo:
fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, cada vez que eu paro para me instruir, eu estou intelectualizando o espírito. Ora, vamos lá no Centro Oriental fazer o nosso tratamento desobsessivo. Aí chega o povo na casa espírita, é fila, né? Dia de tratamento. Aí o atendente lá ouve, passa o tratamento, explica como deve fazer. Muitos de nós faz, né? Depois que sente a melhora, tchau, casa espírita. Até a próxima obsessão. Não é assim? Gente, casa espírita não cuida. Aliás, casa espírita não tira a obsessão de ninguém. Nenhuma casa espírita vai tirar a obsessão de ninguém. Casa espírita, ela vai orientar. Quem vai fazer o tratamento desobsessivo de todos nós somos nós mesmos, com a nossa mudança de comportamento. Quando a gente muda o comportamento, aí os espíritos aqui da Casa Oriental fazem assim, olha, ela mudou o comportamento, vamos auxiliar, vamos chegar mais junto, né? Mas se ela der um deslize, o pensamento chama os nossos queridos amigos obsessores de volta. É assim que eles devem ser tratados. Porque eles, muitas vezes, são os nossos professores. Joana de Ângelo, lá no capítulo 7, no capítulo 9, do item 7 do Evangelho, é ela que dá a mensagem, mas ela assina como um espírito amigo. Ela diz o seguinte, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, quando a gente está num momento de dor, de sofrimento, aí a gente corre para a casa espírita. Por que a gente não intelectualiza a matéria, o espírito, para que esses irmãos não venham dessa forma nos tirar da nossa passividade, da nossa vida do dia a dia, não é? Porque quando eles chegam junto de nós, que encontra a gente estudando, né? Fala, ó, hoje ele está estudando, Giovânia hoje está estudando. Faltou o perispírito dela está expandido, né? Ela ali no estudo está concentrada. Então eles não conseguem agir. Vamos deixar para mais tarde? Aí Giovânia acaba aquele estudo e vai fazer uma prece. Aí diz, danou-se, essa mulher não para não, é estudo, é prece. Aí depois Giovânia, ele vem atrás, Giovânia vem para a casa espírita. Ele nem pode entrar, fica lá fora. Aí faz, gente, já veio para a casa espírita, mas vai ter uma hora que ela vai dar um vacilo e a gente age. Mas se a gente não dá essa oportunidade, a famosa chamada brecha, eles não vão agir. E de tanto ela insistir, ela está evangelizando eles. E eles vão deixar. Rapaz, olha, esse negócio aí é bom. Olha com o Giovânia, está diferente. Eu estou dizendo Giovânia, mas é eu mesmo, pode ser eu mesmo. Entende? Então é assim o processo desobsessivo. É necessária perseverança, é necessário que a gente intelectualize o espírito para ter a compreensão do que nos passa. Então, na questão 780A, Kardec perguntou, o progresso moral acompanha sempre, olha, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E eles disseram, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É preciso intelectualizar o espírito. Então, veja aí o que é dito. Na A, ele diz assim, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quando eu tenho ciência do que eu estou fazendo, quando eu aprendo o que tem aqui, vai ser mais fácil para mim eu distinguir o bem do mal, não é? Então, o livre-arbítrio, ele é proporcional à condição evolutiva de cada um de nós. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade também a gente tem.
Logo na questão seguinte, na 780b, ele pergunta: como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também? E os espíritos responderam: o progresso completo constitui o objetivo. Olha lá, o progresso completo. Não é só é em todos os aspectos, principalmente no aspecto do amor, do sentimento. Então, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Veja, tem um filme que eu assisti na Netflix sobre Marie Curie e Pierre Curie. Né? Eram dois cientistas de origem polonesa, né? Que revolucionou o estudo da radioatividade. Ele estava doente de tanto fazer esse estudo. O Pierre ficou doente e ela insistia muito em trabalhar com rádio, porque ela já, olha, questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos em vosso pensamento muito mais do que imaginas, a ponto de dirigir, e os espíritos intuindo, e ela trabalhando com rádio e tal, até que chegou um momento que ela descobriu que aquilo lá poderia ajudar no processo que ele criou. Ele teve um câncer, né? O enquistamento lá de algumas coisas. Então, foi descoberto nessa época a radioterapia. Essa descoberta foi para o tratamento de uma doença. Mas o que fez o homem depois disso? Ninguém sabe. A bomba atômica. Olha que diferença. De uma substância, o rádio, para auxiliar no tratamento, o homem fez a bomba atômica. Olha a necessidade de saber discernir entre o bem e o mal. Lá na questão 843, Kardec perguntou: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos disseram: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Eu tenho a liberdade de ação quando nada ou ninguém me impede de agir, não é? E o que nos leva a compreender que a liberdade de ação é relativa, não é absoluta. Essa liberdade é limitada. É limitada por quem? Ela é limitada pelas leis naturais e pelas leis dos homens. Pelas leis naturais, como, Márcia? Pelas leis físicas, morais, leis que regulam o funcionamento do mundo, que essas leis não mudam, são leis de Deus, não é? Exemplo, eu posso chegar aqui e começar a gritar? Não, a casa tem suas normas. Eu posso matar alguém? Não, eu vou ser responsável pelo que eu fiz, pelos meus atos. E lá na lei dos homens, a liberdade no sentido político, né? As leis estabelecidas pelo homem que criam limites a nossas ações. Está certo roubar? Não, eu posso ir preso. Quer dizer, hoje nem tanto, né? Até podem roubar um celular. Então, aqui no centro, como eu falei, tem as leis. E todo canto tem leis e a gente está vinculado a essas leis. Então, na primeira pergunta sobre as leis naturais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é a questão 614. E Kardec perguntou lá o seguinte: os espíritos nos... Os espíritos nos informam na resposta que o homem só é infeliz quando se afasta delas. Por que estamos no planeta de provas e expiações? Ora, porque a gente se afastou das leis de Deus. Não é verdade? Eles não dizem isso lá? Então, logo, a liberdade não foi dada de forma absoluta. É necessário compreensão dessas leis.
responsabilidade com tudo aquilo que eu já conquistei. Eu tenho que ter liberdade, responsabilidade. Aí a gente sofre, né? Bate a dor. A dor, como Joana falou, né, é uma bênção. Quem é que entende que a dor é uma bênção? Quem é que fica feliz com o sofrimento? Eu nunca vi, toda vez que eu faço essa pergunta, por onde eu ando, ninguém levanta a mão. Quem é que fica feliz com o sofrimento, minha gente? Quem é que fica feliz com a dor moral? Com a dor do corpo físico mesmo, não é? Mas a gente precisa aprender a agradecer a dor, porque a dor é um sinal que a gente saiu do caminho do amor, não é? A gente vai relembrar aqui alguns tópicos da lição do homem de bem, porque é no capítulo 17, capítulo Sede Perfeito. Quando a gente faz aquela proposta de ser homem de bem, com certeza, entendendo aquilo lá, a gente vai trabalhar, ser um bom espírita e vai trabalhar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade restrita, né? Mas a gente vai trabalhar. Então, ele diz lá, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Esse homem interroga sempre a sua consciência sobre seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou essas leis. Quantas vezes a gente interroga a nossa consciência diante das coisas que a gente anda fazendo atualmente? Será que isso que eu vou fazer agora está certo? Será que está errado? Como é que eu vou saber o que é certo e errado? É outra questão do livro dos Espíritos. E eles dizem lá, os Espíritos, o certo é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. E o errado é o que é contra. Então, sempre que eu for agir, interrogar minha consciência, meu Deus, isso que eu vou fazer, Jesus faria. Lá no trânsito, quando o trânsito tá fervendo, pegando fogo, que tem gente que bota a mão do lado de fora e mostra aquele dedo, né? Ao invés de mostrar o dedo, vai assim, Pai nosso que está no céu, se educa, né? Vamos se educar, porque esse homem velho que está dentro da gente, arraigado, querendo vomitar em todo mundo, está muito grande. É preciso que a gente controle isso. Eu estou dizendo isso porque eu venho rezando Pai Nosso de lá para cá, viu? Eu moro longe, eu moro em Piedade. Aí para vir de lá para cá, eu pego um trânsito muito grande, venho orando, venho ouvindo música espírita, né? Para ir acalmando e relaxando. Aí segue Kardec na lição do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele... já falei isso. Ele se pergunta se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se deixou de ser útil a alguém. A gente faz essas perguntas diariamente. O homem de bem, ele se pergunta, será que ninguém tem o que reclamar dele? Será que alguém tem o que reclamar de mim? Se fosse ao outro, o que eu gostaria que fosse feito? A gente não pensa nisso. Quando a gente vai fazer para o outro alguma coisa. Será que aquilo que eu vou fazer agora, será que aquilo que eu vou dizer, eu iria gostar de escutar do outro? Mas eu vou dizer assim mesmo, porque eu quero mesmo enfiar o alfinete. E é assim que a gente faz. Tome o alfinete para cima. Então, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, e sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus. Olha, gente, a gente precisa trabalhar a fé. O que é fé aqui para vocês? Gente, o que é fé? Ninguém sabe o que é fé. Eu vou dar um exemplo. Se eu saltar esse livro aqui, o que é que vai acontecer? E ele cai por quê? Porque existe uma lei chamada lei de gravidade que vai empurrar o livro para baixo. Não é verdade? Então eu tenho certeza que o livro vai cair. Fé é eu ter certeza. Não é eu acreditar, não.
É eu ter certeza que Deus existe, que nada na minha vida é por acaso. É eu ter certeza que tudo aquilo que me ocorre é para o meu bem, é para eu tirar lição, para eu aprender a como me comportar melhor. Isso é fé, não é? E Kardec continua: esse homem de bem tem fé no futuro, coloca os bens espirituais, as virtudes, acima dos bens temporais. Quando Jesus ensinou para a gente a oração dominical, né, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Jesus ensinou que o reino de Deus é dentro de nós. Quantas virtudes já existem dentro de nós para a gente chamar Deus, para visitar o reino dele em nós? Às vezes eu tenho até vergonha de rezar o Pai Nosso por causa disso, né? Jesus, quando ele ensinou, o reino de Jesus é de amor. Não há nada de imperfeição nele, mas em nós há muito. Então, já era de contom que a gente começasse a fazer essa reforma tão falada, né? Substituir, tirar, jogar fora esse homem velho, né? Passar a agir de forma diferenciada. Então, o homem de bem sabe que todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e aceita sem murmurar. Gente, a gente reclama demais. Não pode sentir nem acontecer nada que a gente reclama. Corre para a casa espírita, vai fazer tratamento. Tem uma lição no Evangelho que se intitula de a resignação. A gente precisa ser resignado diante da dor, diante dos problemas da vida, diante de tudo que nos acontece. Mas não é isso que acontece. A gente só reclama. Reclama de tudo. Clama e reclama, que é mais de uma vez. E durante o dia, várias vezes. Então, a gente precisa já entender que tudo passa. Maria mandou esse recado para Chico quando ele estava doente, né? Ele, muito agoniado, pediu: Emmanuel, peça ajuda por mim, diga, peça a Maria, interceda por mim. Emmanuel falou e disse: Chico, pega um papel, uma caneta, que eu tenho um recado da mãe para você. Aí Chico pegou o papel, ansioso por uma psicografia, um tratamento. Aí ele disse: Pô, não, pode começar, Emmanuel. Aí Emmanuel disse: bota aí, tudo passa. Ele colou em cima do teto da cama dele e ficou olhando, porque tudo passa. A alegria da gente passa, a dor passa, o problema passa, tudo passa, até a gente passa. Não é? Por que a gente fica tão angustiado? O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Se a gente está procurando botar no buril o nosso livre-arbítrio, é preciso que a gente pense nisso. Eu já estou fazendo bem pelo bem, não é? Eu já sei que o que está lá fora, aquele que não tem um cobertor, que não tem um pão, será que eu já sei, a responsabilidade já caiu em mim, que a culpa é minha também e que eu preciso ajudar? A casa tem seus trabalhos sociais, custa nada. Espírita parece que tem escorpião no bolso, né? Quando é para tirar um dinheirinho, é um sufoco. O escorpião vai morder a mão e o dinheiro não sai, né? Aí tá ali a cesta de alimento básico. Trazer um alimento para fazer a composição da cesta básica, né? Tem tanta gente aqui, se cada um doasse R$5, R$10, já ajudava demais a casa. Então a gente precisa pensar nisso também. Continua Kardec: esse homem fica feliz pelo serviço que presta. Olha, que um trabalho desse nos causa felicidade. Fica feliz quando deixa alguém feliz. Fica feliz nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós somos aflitos. Todos nós precisamos de consolação. Todos nós temos como consolar alguém. Mas e o que é o consolo? O consolo às vezes é uma palavra. Jesus, lá no capítulo 6, o Consolador Prometido, ele diz que toda a doutrina espírita é o Consolador. Quem de nós já leu esse livro todinho? Quiçá estudar, né?
Então, quando a gente quer aprender a consolar, a gente começa por ouvir a dor do outro, mas a gente nem suporta ouvir a dor do outro e ainda acha que a nossa é maior. Veja que o nosso egoísmo é muito grande. Tudo em nós é maior. É até que né? E continua Kardec. Esse homem é bom, é humano, é benevolente para com todos, porque vê em todos um irmão. Mas quando a gente observa aquele irmão, a gente atravessa a rua para não passar nem perto. Né? Esse homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras, sem repreender ninguém. A caridade é sempre o seu guia. Questão 886, Livro dos Espíritos. O que é a caridade? Segundo entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com a dificuldade dos outros e o perdão das ofensas. Ah, mas eu dou uma cestinha básica, é caridade? Aí eu pergunto assim, e você está dando o que de você? Quando ele diz benevolência, cabe lá a cestinha básica. Mas o pensamento do Espiritismo é mais amplo. Eu tenho que dar de mim. O que é que eu posso dar de mim? O que é que eu já conquistei? Que eu sei que eu posso aliviar o outro. Né? Benevolência para com todos. Indulgência para com a dificuldade dos outros. Que é isso, Márcia, indulgente? É saber que eu tenho problema, mas os outros também têm. Então eu tenho que respeitar o outro como ele é. A gente não respeita, a gente quer mudar o outro. Quer que o outro seja de acordo com o que eu sou. Ah, eu sou assim, eu quero que fulano seja assim também. Aí é uma briga atrás da outra, porque ninguém muda ninguém não, minha gente. A gente tem que aprender a aceitar as pessoas como elas são. Pretas, brancas, ruins, boas, amarelas. Seja lá o que for. A gente precisa aprender a aceitar o outro como ele é e respeitar acima de tudo, não é? Então, esse homem de bem, ele não tem ódio, ele não tem rancor, não tem desejo de vingança, sempre perdoa. Está lá na questão 886. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Gente, perdoar é um ato nobre, é muito nobre. Perdoar, muitas vezes, nos tira as doenças do corpo físico, o exercício da humildade, o exercício da aceitação, o exercício que a gente faz com a gente mesmo de melhora, de crescimento. Eu quero crescer, meu Deus, me ajude na questão do perdão. Eu ainda não sei perdoar, é tão difícil perdoar. Pensa assim, eu não gostaria de ser perdoado? Eu não gostaria de ser abraçado por aquela pessoa que um dia eu ofendi e ela me abraçou, ela me acolheu de volta. Veja que coisa boa, não é? Veja o quanto de energia sai do outro em direção a nós quando acontece um perdão. Quando é via de mão dupla, né? O homem de bem, ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele próprio necessita de indulgência. Sempre lembrando que Jesus falou que aquele que está sem pecados, atire a primeira pedra. Né? Essa história lá, se vocês forem pesquisar, ela é muito bonita. E eu sugiro, como dever de casa, vocês pesquisarem isso aí. O homem de bem, ele não fica procurando o defeito dos outros para colocar em evidência. Jesus, certa feita, saiu com seus apóstolos e no meio do caminho, ele encontrou um animal morto. Aí os apóstolos começaram, né? Que mau cheiro, que animal feio, que isso, que aquilo. Todos eles só acharam defeitos no animal. Jesus olhou com a misericórdia deles e disse, mas que dentadura linda tinha esse animal. E ninguém viu, só Jesus. É assim mesmo, gente. A gente só olha o defeito do outro, não vê a trava que está no nosso olho. A gente não vê. A gente tem uma frase daquele psicólogo, como é o nome dele? Freud. Uma frase de Freud que diz assim, quando João fala de Pedro, eu conheço mais João do que Pedro.
De Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. O que é isso? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro está vendo o defeito dele em Paulo. Por isso que ele fala com tanta propriedade. Obrigada. Por isso que ele fala com tanta propriedade. É um espelho. Eu me espelho no outro. Eu sei ver o defeito do outro porque eu tenho. Por isso que eu falo tudo. Gente, a gente sarrafa o pau nos outros. Mostrando mesmo o nosso defeito que a gente vê nos outros. Não é isso? Né? O homem de bem não fica procurando defeito nos outros para colocar em evidência. Esse homem estuda suas imperfeições e procura trabalhar em combatê-las, sempre na proposta de ser melhor no dia seguinte. Lá na questão 910, tem uma proposta de Santo Agostinho para todos nós, não é? Quando ele diz assim, vamos avaliar o que a gente fez hoje, de noite, quando a gente deitar, bota a cabecinha lá no travesseiro. Vamos avaliar o que foi que a gente fez hoje de bom. Amanhã eu posso fazer melhor. Conhece-te a ti mesmo, né? Vai se avaliando. Cada dia eu vou melhorando um pouquinho. Hoje eu fiz isso, amanhã eu não vou fazer mais. Assumir o compromisso, colocar esforço, ter vontade. Emmanuel também fala no livro Pensamento e Vida que o esforço e a vontade são as molas propulsoras para que eu possa ser espírito melhor, né? Um espírito mais esclarecido. O homem de bem não valoriza nem seu espírito, nem seus talentos às custas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para valorizar as vantagens que observa nos outros. Como eu disse, a gente só vê os defeitos. Né? Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe foram concedidos, porque sabe que irá prestar contas. Se existem pessoas que dependem desse homem de bem, ele trata a todos com bondade, com benevolência, porque são seus irmãos perante Deus. Ele usa da autoridade para erguer a moral dos outros e não para esmagar ninguém. O homem de bem é aquele que respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, as leis de Deus, como ele mesmo deseja que os seus direitos sejam respeitados. E Kardec ainda diz assim, aqui não está enumerada todas as qualidades de um homem de bem, mas quem já seguir essas daí, está no bom caminho, né? Então esse capítulo ele faz um convite muito sério a nós, a proposta da gente atingir a perfectibilidade, porque a gente não vai ser perfeito feito o Pai, é perfeito o máximo que a gente pode atingir, é essa perfectibilidade que vai nos ajudar muito a gente saber usar melhor o livre-arbítrio, né? Então nós não temos como ser perfeito. O nosso grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor que a gente já possui. Aí eu pergunto a vocês, a gente já sabe amar? Sabe ou não sabe? Visto que ficou todo mundo mudo agora. Vamos partir para os sentimentos. Eu acho que a gente ainda não sabe amar, não. Eu acho, né? Pode ser que a gente saiba. Na minha ignorância, eu acho que a gente ainda não sabe amar, né? Mas aonde é que o Espiritismo pode ajudar a gente nessa questão aí? Como é que o Espiritismo vai? Qual é a proposta do Espiritismo para ajudar a gente nessa questão do amor, da liberdade? O Espiritismo a proposta do Espiritismo é tornar qualquer um de nós aqui pessoas melhores. O que está na codificação são as coisas de Deus, que Jesus, nos seus 3 anos de apostolado, exemplificou, falou da vida futura e a gente não aprendeu nada, porque aquele povo que estava lá era a gente mesmo. E a gente não aprendeu nada. O Espiritismo é um código de ética moral que muitos de nós não estudam. Cada religião ela tem o seu caminho, mas a gente aqui está tratando de Kardec, né, que apresenta o caminho imposto pelo Espiritismo para a gente chegar a ser esses bons espíritas, né, através da nossa semeadura.
Porque quando a gente semeia direitinho, a gente vai colher. Eu vi uma vez Haroldo Dutra dizendo numa palestra dele assim, para os homens, está? Você quer ter uma sogra boa, dócil, amável? Comece a cativá-la agora, nesse momento, que daqui a 100 mil anos ela vai estar no ponto. Olha como a colheita tem que ser logo, né? Aí daqui, eu acho que faz 100 mil anos que ele disse. Tantos anos, né? Tantas reencarnações. Ela vai estar no ponto. Por quê? É o plantio, é o que a gente tem que semear. O amor, o bem, essa minha querida. Não é fácil não, né? Então, que virtudes são essas que eu tenho que plantar? Eu tenho que fortalecer a fé, eu tenho que ter bondade, humildade, caridade, generosidade, né? E fazer aí uma grande lista de virtudes e procurar desenvolver, porque todas elas estão em estado latente em nós. Se a gente semear direitinho, cuidar, a gente consegue, né? E quem de nós não se assusta quando a gente vai ler essa lição do homem de bem, ver aquele monte de virtude e a gente olha assim e faz, poxa, eu não tenho quase nenhuma, né? E quando a gente vê, quando a gente vê o quanto a gente tem que trabalhar dentro de nós. É um longo caminho que uma encarnação só não dá. E o Evangelho é essa rota, né, que a gente deve seguir. Essas lições, essas instruções trazidas pelos benfeitores. Vocês estão pensando que esses espíritos, São Luís, Santo Agostinho, Reima, esse pessoal todinho que trabalhou com Kardec, foram logo a princípio, espíritos evoluídos? Foram não. Santo Agostinho mesmo deu muito trabalho. A Santa Mônica, a mãe dele, né? Ele era completamente danado, desordenado. Ele era um espírito, mas ela insistiu, ela perseverou, ela como mãe acolheu, instruiu, né? E a gente tem os nossos familiares, nossos filhos, sobrinhos, afilhados, netos, para orientar. É nossa função também. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A gente não vai chegar a Deus se não for pelos caminhos de Jesus. Como o Evangelho, né, eu posso ir orientando, né, o Evangelho, eu vou orientando os meus passos pelo que eu vejo no Evangelho, né? Eu vou me perguntando, esse caminho aqui que eu vou fazer, será que está de acordo com o que eu já aprendi lá no Evangelho, né? A proposta de Jesus que está lá, será que eu vou conseguir chegar por esse caminho? Se eu não tiver essa resposta, eu vou lendo, aprendendo, né? Entender que a proposta do Espiritismo não requer de nós conhecimento vasto, não. É uma cultura imensa, mas não requer conhecimento vasto. Entender o Espiritismo é diferente do que a gente pensa, né? O Espiritismo, ele é simples, a começar por Jesus. Nasceu aonde? Numa manjedoura, no meio dos animais, não é? Foi filho de quem? De um carpinteiro, não é? Levou uma vida de simplicidade, ensinou com humildade, e escolheu homem simples. Ele não escolheu nenhum doutor da lei, escolheu, né? O Saulo. Mas depois ele via em Saulo. Jesus, quando ele olha para a gente, ele não vê a gente como está agora, não. Quando ele olhou para Maria Madalena, ele não disse uma prostituta, não. Ele viu em Maria Madalena uma serva. Quando ele olhou para Pedro, ele não viu aquele homem ignorante, não. Ele disse, esse homem é uma rocha. Quando ele olhou para Saulo de Tarso, o doutor da lei, né, um homem rico de conhecimento, e também, né, o pai dele era rico, ele não olhou Saulo de Tarso, não. Ele já viu Paulo, mais um apóstolo. Então Jesus, quando ele olha para nós, ele não vê a gente como a gente está agora, não. Ele vê a gente no que a gente vai se transformar, não é? Então, quando Jesus escolheu os apóstolos, ele julgou-se aqueles homens os mais preparados para receberem os ensinamentos, né, a boa nova, para depois divulgar essa boa nova.
Ele não escolheu nenhum filósofo, nenhum homem preparado. Ele escolheu um homem simples, né? Até o Mateus. Até o Mateus, que o Evangelho de Mateus foi ditado por quem? Pela mãe de Jesus. Vocês conhecem o Evangelho de Mateus? Então, o Espiritismo ele não criou nenhuma moral nova. Ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida para aqueles que duvidam ou vacilam. Está no capítulo 17, Sede Perfeito. Então, Kardec faz aqui uma diferenciação entre compreender o Espiritismo e sentir o Espiritismo. Mas eu tenho que ter a compreensão intelectual, mas eu preciso sentir, porque é através do sentimento que a gente vai ser reconhecido no mundo dos espíritos. Emmanuel também diz isso no livro Pensamento e Vida. Nós, espíritos, seremos reconhecidos pelos nossos sentimentos. Olha a lei da afinidade aí, né? Então, aquele que sente o espiritismo, ele já alcançou no seu coração, ele tem uma capacidade melhor do que aquele que raciocina em torno do espiritismo. Só entende, lê, raciocina, mas não coloca os sentimentos. Então, Kardec diz que a razão do coração é capaz de entender melhor do que a razão do conhecimento. E na nossa vida familiar, muitas vezes a gente não age assim, com a razão do coração. Eu prefiro ser feliz ou ter razão? Muitas vezes eu prefiro ser feliz. Mesmo sabendo que eu estou com a razão, eu vou lá discutir, eu quero ser feliz. Então, ser feliz, eu vou passar por cima dessa razão para deixar o outro lá feliz também. Ele quer ter razão? Tenha razão, vamos ser felizes. É isso que Kardec diz aqui. Ele não está desmerecendo conhecimento, não, mas ele está valorizando mais o sentimento, né? Quando diz o espiritismo, sobretudo, bem sentido, é que vai conduzir o homem pelos caminhos do bem. Então, para a gente entender o espiritismo, é necessário ir pelo caminho do coração, né? Passando, vamos repetir aqui mais uma vez, pela humildade, pela simplicidade, alcançando a caridade, que é a benevolência, a indulgência, perdão das ofensas. Então, para entender o espiritismo, é preciso amar, é preciso sentir, até mesmo para raciocinar com lucidez, é preciso ter humildade, né? Por isso que Kardec diz que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só coisa. Então, em se tratando da nossa liberdade, né? Que a gente está falando do livre-arbítrio, é preciso que tudo venha de um coração evangelizado. Observemos. Quando eu falei de André Luiz, né? Ele chegou em nosso lar e lá ele se transformou. Narcisa, que era amiga de trabalho dele, da Câmara, lá onde eles trabalhavam, lá no primeiro capítulo, Narcisa disse assim para ele: enquanto o homem se prender na materialidade, o Evangelho parece um repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se desperta para os sentimentos superiores, as lições do Mestre ganham uma nova vida, revelam aspectos antes desconhecidos à sua inteligência. Quando crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos crescem igualmente aos nossos olhos. O que é que Narcisa quis dizer com isso? Né? Ela quer dizer que enquanto eu só usar os recursos humanos para tentar entender o Evangelho não vai acrescentar em nada na nossa vida, né? Mas se eu procuro entender as lições com os olhos do amor, aí o acréscimo é grande. Então a gente precisa desenvolver as faculdades do sentimento e do amor. E essas oportunidades, né, quando a gente desenvolve o sentimento, a nossa visão, ela se amplia, ela muda, né? A gente vai se tornando pessoas mais generosas, mais dóceis, mais amáveis, e a nossa visão se torna mais compreensível, tanto para os ensinamentos do Evangelho como para a compreensão. Então, Deus é amor, minha gente, é luz, né? Essa luz, ela vai
clarear os caminhos que a gente vai escolher. Quando a gente sabe fazer a diferenciação entre o bem e o mal, ela vai expandir, né? E a gente vai poder observar os caminhos que a gente está trilhando. Em muitas situações, a gente só enxerga problemas, onde às vezes o problema é a solução. O silêncio fala mais alto do que muitas vozes. E a gente às vezes não observa isso. Mas com amor, a gente tem essas oportunidades, né? E Deus nos reserva benesses no seu reino, que é amor e a justiça. Deus, ele vai amparando através dos benfeitores a cada um de nós. Nenhum de nós passa por seus perrengues, por seus problemas desamparados. Eis aí o filme mostrou Otávio lá, com toda a teimosia dele, ele estava sempre amparado. Sempre os espíritos indo lá buscar para orientar, para acolher, para instruir. Jesus tem isso para oferecer, Deus tem isso para nos oferecer, né? Por mais sofrimento, dor que a gente passa, a gente está nas mãos de Deus, nada vai ocorrer sem a permissão de Deus. Fortaleçamos a nossa fé, não é? Então, todos os sofrimentos, eles são pedagógicos para o espírito. Todos sem exceção, né? Todos os sofrimentos são pedagógicos e só ocorrem sofrimentos por causa das nossas escolhas equivocadas. Nós estamos colhendo o que plantamos. Ai, Deus quis que fosse assim. Quer não, Deus não quer assim não. Deus quer que a gente seja feliz. Isso é fato, é fatalidade. Ele quer que a gente seja feliz. Problema todo mundo tem, mas tem que aprender a deixar o problema debaixo do pé, levantar a cabeça, agradecer e seguir. É assim que os espíritos nos orientam, não é? E quando a gente fala assim, eu tenho muito problema, leiam lá a questão 258 do Livro dos Espíritos, quando eles falam lá da elaboração do plano reencarnatório. Todos nós fazemos os nossos planejamentos, entregamos lá a equipe responsável pela reencarnação, eles avaliando só, isso aqui tá legal para essa reencarnação agora, mas isso aqui não vai dar certo não. Mas a gente muitas vezes quer, né? Passa por cima e eles não ferem o nosso livre-arbítrio. Aí a gente vem com aquele planejamento, se equivoca, erra e sofre. Somos nós quem pedimos. Eu não pedi para ter esse pai, essa mãe. Implorou. Eu quero essa pessoa como meu pai e minha mãe. Implorou. Eu quero como minha esposa, essa mulher aí. Vai ser ela. Olha, a oportunidade que Deus dá na primeira célula, a família, de aprender a amar. É lá que tudo começa. Então, leiam a questão de 258. E tem uma mensagem de Chico também, que ele diz, né, que a gente nasceu no lar que a gente precisava nascer, tem a família que precisa ter, atraído pela nossa afinidade, a gente recebe do trabalho o que precisa receber, enfim, tudo que a gente tem foi tudo organizado por nós mesmos. Então, sejamos redimidos, vamos acatar, entender, compreender, fortalecer a fé e seguir adiante, porque o que Deus quer de nós é a nossa felicidade. Apenas isso.